Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Versículo 7. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo, para os desapossar, como prometeu. Versículo 13. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Queridos amados, Caleb, ele chega em Josué. Os irmãos se lembram quem é Caleb? Os irmãos sabem quem foi Caleb e Josué? Qual foi o feito deles? Qual foi assim, algo importante que esses dois irmãos fizeram? Eles foram os dois espias que acreditaram que Deus poderia dar a terra para eles, logo no comecinho, quando saíram do Egito. Exatamente, foram esses dois irmãos. Foram 12, né? Então, agora, quando eles estavam prestes agora para tomar a terra, o Caleb chega em Josué, e Caleb traz a lembrança de Josué, aquilo que Moisés falou lá atrás, a respeito dele. E ele disse assim, no versículo 6, no comecinho, fala assim: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, lá em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Cádiz Barneia, amados, foi o lugar de onde o Senhor enviou os 12 espias para ir lá ver como era a terra, para testificar se verdadeiramente aquela terra era a terra prometida, era o lugar que o Senhor havia prometido para Abraão. Então eles vão, em 12 homens, eles vão a Cádiz Barneia, na terra prometida, a partir deste lugar chamado Cádiz Barneia. E aí no versículo 8, Josué, ele continua falando o Caleb, ele continua falando com Josué, relembrando aquilo que Deus fez, e no versículo 8, ele aponta aí que os seus irmãos, ou seja, os 10 espias que foram com eles desesperaram o povo, eles desacreditaram o povo a respeito da terra prometida. Mas aí ele disse assim, eu porém perseverei em seguir o Senhor, o meu Deus. Olha o que ele fala. E no versículo 9, ele faz uma reivindicação do cumprimento daquilo que Moisés falou a respeito dele, né?
Porque lá no versículo 9 ele diz assim: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, seu Deus. Quem falou isso para ele foi Moisés. Quando Caleb voltou e Caleb manifestou a fé dele de que realmente Deus iria dar aquela terra, Moisés falou para ele: olha, certamente o Senhor dará essa terra que você pisou os pés. Essa terra que você foi lá, você pisou os pés, certamente o Senhor dará a você perpetuamente como herança para a sua família, para os seus filhos. Então ele está cobrando isso agora. Moisés, aquela terra é minha, aquele monte é meu. A terra de Hebron, o Senhor prometeu para mim, Moisés prometeu para mim. E diz o texto aí, então, que Moisés entende, Moisés não, estou confundindo os nomes, né? Josué, então, entende a reivindicação dele, entrega aquela carga, doa aquela terra, aquela porção de terra para a família dele. Bom, eu quero aqui destacar aqui algumas atitudes de Caleb que eu penso assim, que nos inspiram e também edifica a nossa fé. A primeira coisa que eu queria destacar aqui é que o Caleb, ele creu desde o início. Foi ele e Josué, exatamente, os dois que creram desde o princípio, desde aquele momento. Eles creram, né? Então, assim, lá no livro de Números, no capítulo 32, no versículo 13, diz lá que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e fê-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda aquela geração que procedera mal perante o Senhor. Toda aquela geração, quando eles voltaram de espiar a terra prometida e trouxeram um relatório pessimista, dizendo que eles não eram capazes de entrar naquela terra, a Bíblia diz que todos aqueles homens ficou peregrinando no deserto por 40 anos, e todos eles morreram no deserto. Nenhum deles entrou na terra prometida, a não ser Caleb e Josué. Então eu quero dizer para vocês nessa noite que o Caleb, ele passou pelo deserto não por causa dele, não foi por incredulidade dele, mas Caleb passou pelo deserto por causa da incredulidade dos outros que não creram no primeiro momento. Porque se os outros, todo mundo tivessem crido, eles teriam entrado imediatamente na terra, teriam sido poupados de ficar 40 anos peregrinando no deserto. Então, na verdade assim, para Caleb, o deserto para Caleb foi algo assim, para a aprovação da fé dele, enquanto que para os outros foi punição por causa da incredulidade deles naquele momento, né? Então, amados, eu quero trazer para nós uma reflexão. Muitas vezes, pessoas que estão ao nosso redor sofrem por causa da dureza do nosso coração. Foi o que aconteceu. Toda a família de Caleb teve que passar por 40 anos no deserto, não porque eles não acreditaram, mas por causa dos outros. Então nós precisamos ficar muito atentos, porque muitas vezes a nossa família sofre porque nós endurecemos o coração para Deus, para a palavra e para a verdade. E aí os princípios de Deus não foram acatados por nós, abre-se brecha na nossa vida, na nossa família, e nós acabamos sofrendo e sofrem aqueles que estão junto conosco. Nós precisamos prestar muita atenção nisso, amados. Então, quando alguém desobedece ao Senhor, não somente ele, mas aqueles que estão sob sua influência também passam por deserto, passam por sofrimento. Isso não é a misericórdia de Deus, isso não é a bondade de Deus, né? Ele está sempre fazendo alguma coisa para nos buscar, ai de nós. E a primeira coisa então ele creu desde o início. A segunda coisa que nós percebemos aqui é que ele permaneceu crendo, mesmo no deserto, mesmo passando por tribulação no deserto, eu diria injustamente até, porque ele poderia ter entrado antes, mas a Bíblia diz que ele permaneceu crendo. Aí no versículo 8, na parte B,
ele diz isso, né? Ele fala, porém eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Tem muitas pessoas que começam bem, mas não prosseguem bem, e ainda que é pior, não terminam bem. Deus quer que a gente comece bem, que a gente persevere naquilo que nós começamos e que a gente termine, porque o fim é melhor do que o começo. Nós ouvimos falar muito isso, né? O que importa verdadeiramente é o fim. Não importa muitas vezes como nós começamos, mas nós vamos terminar bem, não é isso? Então assim, Caleb, ele também viu gigantes. Quando ele foi lá espiar a terra, não só os outros viram gigantes, ele também viu, não é? A diferença entre ele e os demais foi no posicionamento. Veja aqui, os demais disseram assim: nós não podemos entrar naquela terra, porque lá tem gigantes, nós vamos ser devorados por eles. Essa foi a fala dos 10. Mas Josué e Caleb disseram o contrário, falaram assim: não, como pão nós podemos devorá-los. Veja a diferença de posicionamento, amados. Uns disseram: não, nós vamos ser comidos por eles. Os outros disseram: não, somos nós que vamos comer eles como pão. Foi uma linguagem figurada. Nós podemos, porque Deus falou. Deus retirou deles o amparo deles. Vamos, subamos, e Deus vai entregar aquela terra nas nossas mãos. Então veja, a diferença está no posicionamento. Eles viram as mesmas coisas, mas uns creram e os outros não. A maioria não creu, e por isso sofreram, por isso permaneceram no deserto, amados. Olha aí, né? Eu coloquei uma frase aqui: quem confia em Deus, quem confia no Deus que serve, não se assusta com gigantes. Se você confia no teu Deus que você serve, você não vai se assustar com os gigantes. Os gigantes serão uma oportunidade para o amadurecimento da nossa experiência com Deus. Os gigantes servirão para nos robustecer. É isso, sabe? Então a pergunta é: como você tem enfrentado os seus gigantes? Você tem se encolhido ou você tem estufado o peito e partido para cima dele? Como você encara os seus gigantes? Como você encara as adversidades que vêm sobre você? Porque muitas vezes aqueles gigantes que se avolumam diante de nós é uma oportunidade de crescimento, de maturidade espiritual. Eu quero dizer uma coisa para vocês, que não existe maturidade espiritual sem a adversidade dos gigantes e do deserto. Não haverá, nós não vamos crescer. Nós não vamos crescer e amadurecer sem adversidades, sem afrontas, sem problemas, amados. Não pense isso, não cai tudo pronto do céu. Nenhum crescimento, nenhuma maturidade, nenhuma musculatura vai cair do céu de graça. Para você adquirir músculos, você tem que malhar. Fica deitado no sofá só, para ver se você vai adquirir músculos. Não vai. O que o médico fala para você? Vai caminhar, faz bicicleta, né? Faz ginástica, faz natação. Por quê? Para exercitar os músculos. Os músculos, quando exercitados, eles crescem. O cara fica bombado, né? Bombadão, sim. Entendeu? Então não existe também maturidade espiritual sem sofrimento, sem gigantes, sem dificuldades, amados. Não tem jeito. Essa é a lei, essa é a regra, não é? Então assim, quando o gigante chegar, o seu posicionamento deve ser como? Opa, uma oportunidade de dar músculos para a minha fé. Entendeu? Opa, uma oportunidade. Opa, o vento, as ondas estão fortes. Alguma coisa boa Deus tem depois dessa onda para mim. Esse é o posicionamento de fé. Quando o mar ficou revolto, quando os discípulos estavam lá no mar,
A Bíblia diz que Jesus apareceu andando sobre as ondas. O que Pedro falou? O que Pedro fez? Opa, eu vou aproveitar essa onda aí. Eu vou aproveitar essa onda para eu poder andar sobre elas. Eu vou aproveitar isso daí para poder ter uma experiência de fé com Jesus hoje. Se é tu mesmo, Jesus, manda que eu vá contigo sobre as águas. Então vem, Pedro. Pedro andou sobre as águas e teve a maior das suas experiências com Deus naquele dia. Então, quando o gigante chegar, qual deve ser o seu posicionamento? Opa, uma oportunidade que eu estou tendo para crescer na fé. Uma oportunidade que eu estou crendo para crescer na adversidade. Entendeu? Mas a maioria das pessoas diante dos gigantes, elas reagem da seguinte forma: de novo, para mim dá tudo errado mesmo. Só acontece comigo. Entendeu? E alguns falam assim: eu não mereço isso. Eu não mereço. Então a gente não quer passar por tribulação, a gente não quer passar por luta, a gente não gosta dos gigantes. Mas os gigantes cooperam para a nossa fé crescer, se você está em Deus. Se você tem uma palavra de Deus. Os espias tinham a palavra de Deus. Todos eles tinham a palavra de Deus. Qual que era a palavra? Essa terra eu tenho dado a vocês, aos filhos, a descendência de Abraão. Essa terra é de vocês. Eu dei a Abraão. A terra está ocupada, mas vocês vão lá e vocês vão herdar aquela terra. Percebe, irmãos? Então, mas muitas vezes as pessoas falam assim, olha para o problema e falam assim: eu não vou conseguir. Esse mês eu não vou conseguir pagar as minhas dívidas. Esse mês eu não vou conseguir pagar os boletos. Eu vou ter que fechar as portas. Percebe, irmãos? Estas são afirmações que não cooperam para o milagre, não cooperam para o nosso crescimento. Essas são afirmações que vão do lado oposto da fé, do crescimento. Nós não vamos adquirir nenhuma musculatura espiritual quando nós recusarmos os gigantes. Quando nós ignorarmos que aquelas coisas que estão acontecendo diante de mim podem cooperar para o meu bem, pode cooperar para o meu crescimento, né? Então, assim, palavras que cooperam para o caos, quando elas são liberadas, o diabo bate mal. O diabo gosta, porque ele sabe que você simplesmente você não vai ter uma reação positiva. E aquilo que está acontecendo com você vai acontecer para te frustrar, para desviar você do caminho, fazer com que você não conheça a Deus, não cresça, não tenha nenhuma maturidade. Então, a Bíblia diz lá em Hebreus que a fé é o quê? A fé é a certeza de fatos que não se veem, né? Mas que se esperam. Ou seja, eu não estou vendo, mas eu creio que vai acontecer, porque Deus falou, porque Deus é fiel, porque a palavra de Deus não muda, entendeu? Então, assim, a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é fiel, a palavra se cumpre. Se o Senhor falou, então eu creio que vai acontecer. Mas o problema está muito grande. Mas você sabe hoje, olha o que aconteceu, olha o que aconteceu de novo comigo. Então, amados, isso são palavras que não cooperam para que Deus opere os milagres na nossa vida. A Bíblia diz que os céus e a terra, o mar, todas as coisas foram criadas a partir do que? Da palavra de Deus. Então o Senhor profetizou para o caos e disse: haja luz. O Senhor profetizou para a escuridão e disse: haja luz, e houve luz. Entende? E hoje Ele está dizendo para nós também. Lembra que nós dissemos aqui a palavra a semana passada? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Foi Jesus que falou isso. Sabe que Jesus estava variando ali para falar um negócio dele? Não. Se nós estivermos nele, tivermos fé, tivermos confiança plena, realmente acontecerá, amados. Nós precisamos ter essa convicção. Então,
Ao invés de concordar com o caos, né, ative sua fé. Né? É lógico, a sua fé que tem fundamento que na palavra, né, a palavra de Deus, ela é a verdade. O Senhor cumpre, o Senhor vela para fazer cumprir a sua palavra. Então, ao invés da gente concordar com o caos, vamos fazer como Davi. O que Davi falou para o gigante? Você vem contra mim com espadas, com lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Você vem contra mim com espada e com lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. Não tem nem espada. A espada que ele tinha deixou cair. Ele foi para cima do gigante na fé de que o Senhor entregaria aquele gigante nas mãos dele. Entendeu? Então isso é diferente. Lembra que Jesus falou para Marta? Marta, se creres, verás a glória de Deus. Ah, Senhor, mas o meu irmão está morto há 4 dias, já está até cheirando mal. Marta, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas morto, tudo bem, mas fedendo, já se desintegrando. Sabe o que eu digo, amado? Se Jesus, ele teve o poder de ressuscitar um Lázaro que já estava apodrecendo a sua carne, o que ele não pode fazer por mim e por você, que ainda estamos aqui inteirões, né? Saudáveis, né? O que ele não pode fazer por nós, amados? Para Deus não existe estágio avançado. Ah, agora não tem jeito, agora não vai voltar do hospital mais. Dali 2 dias está em casa fazendo café. Dali 3 dias está em casa fazendo café, né, irmão Antônio? Ah, agora foi de novo para o hospital, agora não vai ter jeito. Agora não vai ter jeito. Às vezes até de tarde já está em casa de novo. Quem tem a última palavra é o Senhor, irmãos. A Bíblia diz: tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível. Então, quem confia, amados, em Deus para valer, ele pode até ficar desanimado, ele pode até ficar perplexo, vai ficar cabisbaixo, choroso, né? Porque as ondas muitas vezes vêm muito forte. Então, quem confia no Senhor para valer, também pode ficar choroso, também pode ficar triste, também pode ficar perplexo diante de situações, mas destruído jamais. Destruído jamais. Porque nós temos a palavra de Deus vivo, né, por nós. Então, amados, um pouco de tempo, né, mas logo a gente vai se posicionar, e aí a gente vai se levantar, e aí quem sabe pôr a boca no pó, né? Quem sabe clamar, jejuar, buscar o Senhor, mas aí então o Senhor nos levantará, porque Ele já nos deu a palavra da vitória. Nós já somos mais do que vencedores. Ele já nos deu a palavra da vitória lá na cruz. Foi lá que Ele nos fez mais do que vencedores, queridos irmãos. Entendeu? Então é isso, vamos confiar, vamos permanecer. Essa característica de Caleb, ela foi muito importante. Ele creu no início, ele não vacilou no meio, ele continuou crendo até o fim, irmãos. Passou o deserto inteirinho, passou todas as tribulações do deserto, a falta de água, a falta de comida, né? Tantas coisas que aconteceram no deserto, tanta gente clamando, tanta gente lá incrédulos, morrendo lá no deserto. Ele não morreu. Quem morreu no deserto foram os incrédulos, foram os que duvidaram. Houveram momentos ali que a terra se abriu, cratera, engoliu muita gente. Por quê? Porque não creram, porque se rebelaram contra Moisés. Caleb não se rebelou contra o Senhor. Por quê? Porque ele permaneceu até o fim. E em terceiro lugar, para terminar, Caleb, ele viveu para ver a promessa se cumprir na sua vida. Ele se manteve tão intenso na sua fé, amados, que os 40 anos que ele passou no deserto não afetou nem o vigor físico dele. Nem o vigor físico, é verdade. No versículo 10 e 11 ele fala assim: ó, o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés.
Andou Israel no deserto, e já agora eu sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda é agora para o combate, tanto para sair a ele quanto para voltar. Veja, ele estava com 85 anos agora, mas ele falou: o meu vigor ainda é de 40. Sabe o que eu vejo aqui? Quando ele tinha 40 anos, foi quando ele foi lá ver a terra, foi quando ele pisou o pé dele na terra, no Monte Hebron. E aquilo, amados, o fato de ele pisar o pé, depois Moisés confirmar para ele que aquela terra seria dele, ele guardou aquela promessa, ele viveu em cima daquela promessa. Ele sonhou, eu imagino que ele sonhava todos os dias no deserto com a terra prometida, no dia que ele ia dar. Tanto é que ele se preservou, Deus o conservou com vida e o conservou com vigor. Um homem com 85, um vigor de 40. E ele diz assim: eu tenho vigor, estou forte para sair, tanto para sair à guerra quanto para voltar. Sabe o que eu entendo aqui? Sabe o que eu entendo aqui? Porque muita gente fala assim: eu vou para a guerra, e se eu morrer na guerra, eu morri. Né? Eu vou para a guerra, mas que eu vou, mas ele está dizendo: não, eu vou para a guerra, mas eu volto. Porque o soldado tinha que ter vigor para guerrear, né? Porque ele fica muito cansado, exaurido, né? E para voltar para casa não ia ser fácil. Mas ele disse: não, eu tenho vigor, tanto para sair à guerra, quanto para voltar da guerra. Tanto para entrar na guerra, como para sair dela, estou pronto. Ou seja, eu não vou morrer na guerra, eu vou voltar com despojo para casa. Entende? Esta é a fé desse homem chamado Caleb. Então, eu quero dizer para os irmãos nessa noite que as agruras do deserto, Marcos, que perduraram por 40 anos, não foram suficientes para abater a fé desse homem. Esse homem que gravou a promessa de Deus no coração dele. A palavra de Moisés ficou gravada no seu coração, né? Até o dia em que verdadeiramente ele entrou para tomar posse daquela terra, que na verdade ele já tinha tomado posse pela fé. Ele só foi agora realmente carimbar a sua herança. Ele foi verdadeiramente desfrutar dela, mas ele já tinha tomado posse dela lá atrás, quando ele foi lá pela primeira vez. Ele creu, foi no comecinho, né, amado? Então eu quero finalizar essa reflexão, essa palavra, fazendo uma reflexão aqui desta última parte, né? Caleb tinha 85 anos e se sentia com o vigor de 40. Eu pergunto: e você? Como você tem se sentido na sua idade? Eu tenho certeza que eu ouvi isso, que estou com 40 me sentindo com 80. É isso. Você não falou, mas pensou, né? Mas olha o que ele diz. Ele tinha 85 e se sentia com o vigor de 40. Como está o seu vigor? Você já está entregando os pontos? Você acha que Deus não tem mais nada para fazer? Você acha que já acabou mesmo? Isaías disse assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Olha o que Isaías está dizendo: os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Quem sabe você está aí, né? Passou dos 50, está chegando a 60. Teve alguém que fez 58 anos, ontem, 58 anos. Aí a gente fala: nossa, estou ruim, estou acabado, acho que Deus não tem mais nada para mim. Meus irmãos, Deus pode fazer um curto período de tempo na sua vida, quem sabe o que Ele não fez até agora. Eu creio nisso, sabe? Eu estou crendo que Deus tem muito mais para fazer na minha vida, nessa fase agora, do que já fez até agora.
Porque verdadeiramente eu me sinto com vigor de 41. Já fiz 61, né? Em março eu faço 62. Mas eu me sinto com vigor de 40. Verdade. Deus tem conservado, tem me dado saúde. Então eu tenho falado para Deus assim, eu tenho orado essa semana, no meu período de oração, de consagração dessa semana, eu falei assim para Deus, Deus, eu estou consagrando agora esse período da minha velhice. Eu estou entregando e consagrando essa última fase. Eu já vivi de 4, eu já vivi 3. Vou viver a última, né? Não é isso, Adilino? Estou certo? Mais ou menos. Não entendo. O Adilino não entende. O Adilino está se sentindo com 30 hoje aqui, viu? 25. Entendeu? Eu falo, Senhor, eu ainda me sinto com vigor. Então eu quero consagrar essa última fase da minha vida, porque eu sei que o Senhor pode me usar um grande poder, que ainda milhares de almas podem ser salvas por meu intermédio, pessoas podem ser curadas pelo meu intermédio, mortos podem ser ressuscitados por meu intermédio. Eu tenho orado assim por Deus, entendeu? Por quê? Porque quem faz é Ele. Quem faz é Ele, não sou eu, gente, é Ele. Então não é na minha fraqueza. Graças a Deus, quando eu sou fraco, então eu sou forte. Entende? Quem faz é Ele. Se a gente tivesse essa fé. Então eu tenho que falar para Deus, eu não trago esse ponto, não. Se o Senhor quiser, eis aqui, glorifica o teu nome. Tem muitas almas para ser salvas. Eu falei para Deus, tem muitas pessoas da minha família para ser alcançadas. Tem muitos amigos, tem muita gente que o Senhor quer alcançar através de mim. Então, eis-me aqui, Senhor. Então, eu quero dizer para você hoje que você serve a um Deus que te socorre, que te sustenta, que te dá força, que renova as suas forças, que te dá vigor, que te levanta. Se você fizer prova do Senhor, se posicionar, Deus vai usar a sua vida. Em nome de Jesus. A irmã Antônia de vez em quando vai para o hospital, mas aí, você acha que ela volta de lá sem evangelizar? Você acha que ela volta de lá sem falar para Jesus? Sem falar de Jesus para alguém? Não volta. Não volta. E dessa vez não foi diferente, né, irmão? Muitas vezes nós ficamos cansados, fatigados, porque o corpo é pesado, o corpo sente, mas no espírito nós podemos ser renovados. E eu digo assim, quanto mais tempo passa, mais renovado eu fico, porque mais perto de Deus eu estou. Mais perto do Senhor eu estou, entende? Quanto mais velhinho eu estiver, mais perto da vida verdadeira eu vou estar. Mais renovado eu posso estar, né? E é isso que Paulo fala, né? Ainda que meu homem exterior se corrompa, contudo, o meu homem interior se renova de dia em dia. Palavra de Deus, irmãos. Vamos crer na palavra de Deus. Não vamos profetizar o caos, não. Vamos profetizar a bênção. Vamos profetizar coisas boas. Porque a gente fica olhando para a situação e fala, não vai ter jeito, vou fechar as portas, agora acabou, agora já era, agora não tem mais jeito. Gente, isso não são palavras de fé. Isso não coopera para a transformação do ambiente que a gente está. Vamos ter fé. Está ruim hoje, mas vai melhorar. Amanhã vai melhorar. A situação vai ficar diferente. Deus vai abençoar. Deus vai abrir portas. Deus vai mandar clientes. Deus, sabe, isso são afirmações que a gente precisa. A gente tem que andar com um olhar de fé, não com um olhar físico, carnal, que só vê os problemas. Lembra que Geazi olhou e viu o quê? Geazi, o moço de Eliseu, olhou e viu que o monte estava cercado pelo exército inimigo. E ficou desesperado e veio para dentro, chamou ele e disse, me deu, meu pai, estamos perdidos, vai lá. Aí Eliseu falou assim, calma, filho, calma. Aí orou por ele, Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja, Senhor. Aí Deus abriu os olhos dele, aí ele viu que ao redor deles estavam anjos, carruagens, cavalos e carros de fogo, guardando eles. Então você pode não estar vendo, mas a guarda do Senhor está ao
A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e o livra de todo o mal. Precisamos acreditar nisso, irmão. Porque senão a gente falar, cadê Deus de novo? Comigo de novo, Senhor. Já nem acabou uma, já tem outra. Gente, levanta a cabeça e vamos dizer, está ruim hoje, mas amanhã vai melhorar. Em nome de Jesus. Eu profetizo bênção sobre a minha vida. Isso não é positivismo, não. Isso é fé, né, gente? Não é positivismo, não. Isso é fé. É fé. Positivismo tem a ver com mente. Eu não estou falando de mente, eu estou falando de espírito aqui. São coisas espirituais que eu estou comunicando nessa noite para vocês, né? Então, amados, a promessa para eles, outra coisa que eu queria falar aqui, terminando, a promessa para eles, os espias, era o quê? Era a terra prometida, era Canaã, lá, né? Mas a promessa para nós, qual que é? É novos céus e nova terra. É a Canaã celestial. É para lá que nós estamos indo, amados irmãos. Então não vamos desanimar, não. Tem promessas gloriosas para a gente. Tem gente que vive hoje, aliás, tem crente que vive hoje que não quer morrer, não quer ir para o céu, parece que não quer o céu, né? Reclama e chora, resmunga, parece que não gosta do céu. Gente, é para lá que eu vou, é para lá que a gente quer ir. A glória eterna, a salvação eterna, a presença de Deus, as moradas eternas, nós devemos ansiar por isso. Não vou, claro, me matar bem para lá, claro que não, mas eu vou viver intensamente a fé e vou servir o Senhor intensamente com alegria, sabendo que quando findar aqui, vai começar. Entende, amados? Então, a pergunta que eu faço, eu quero fazer algumas perguntas para a gente terminar. Onde você tem colocado a sua esperança? No Senhor. Onde está o teu coração? No Senhor. Porque a Bíblia diz que onde está o teu tesouro, aí está também o quê? O teu coração. A pergunta de novo, onde está o teu coração? Está no Senhor mesmo? O tempo todo? Amém. Amém. Você sonha em entrar nos portais eternos? Você sonha nos portais eternos? Josué passou 40 anos no deserto, sonhando com a terra prometida. Sonhando porque ele pensou lá, é minha, depois ela já me deu. Eu vou entrar lá, vai chegar o meu tempo, a minha hora de entrar lá. E quando chegou o momento, ele entrou, ele provou, ele experimentou, ele foi lá. Não pensa que a terra estava desabitada, não, tinha gigantes lá ainda. 45 anos depois, os gigantes estavam lá, os filhos de Anak eram homens enormes. Pesquisa na Bíblia para você, lá no Google, pesquisa. Eram homens dos 2,30 metros, 2,38 metros, 2,10 metros, 2,60 metros. Entendeu? Eram gigantes mesmo. E eles foram lá. Os Caleb foi lá, amassou força juntamente com seus filhos e derrotaram os gigantes que estavam lá e herdaram a terra prometida, amados. Glória a Deus por isso, né? Quem está assistindo aí a série The Chosen? The Chosen. Assistam no Netflix, assistam no celular, em todo lugar. Vale a pena. A gente vê ali, a maior dificuldade de Jesus ali é dar foco nos discípulos. A maior dificuldade que tem ali é fazer os discípulos entender o caminho que Jesus estava mostrando para eles. Jesus teve que pegar a espada, a arma do Zelota e jogar no mar, jogou no mar, pegou a arma dele e jogou no rio. E ele, para ele, aquilo era tudo. Ele era um homem preparado, era um homem treinado, era um guerreiro. Ele era um daquele, a tribo dos Zelotas, né, o Adilho que é estudioso aí. Os Zelotas era aquele grupo que eles estavam se preparando para armar uma revolução para tomar de novo a Israel dos romanos. E quando ele viu Jesus, ele identificou Jesus como Messias. Então ele se juntou a Jesus, mas com um foco diferente, um foco de guerrilheiro. Ele botava muita fé na sua força. E quando Jesus escolheu ele, Jesus falou: deixa eu ver se entregou Jesus. Você não vai precisar mais dela agora. Então a maior luta de Jesus, amados, era mudar o foco dos seus discípulos, né?
Jesus disse assim: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, meu Pai se empenharia por mim e mandaria milícia de anjos para pelejar por mim, mas o meu reino não é daqui. Que Deus nos abençoe nessa noite. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te dê fé, que você revigore, que você creia, que você permaneça crendo durante a caminhada e que você adentre os portais eternos naquele dia, quando o Senhor te chamar. Amém? Nós vivemos para isso. Nós vivemos aguardando. A nossa passagem na terra aqui é um grande deserto. Aqui é o lugar da prova, né? E o desejo do coração do Pai é que você creia desde o início, você permaneça crendo durante todo o tempo que você passar no deserto, porque certamente a glória eterna está reservada para aquele que confiar e esperar inteiramente no Senhor.